Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Olá, eu sou o Gustavo Machado. Estamos começando mais uma edição do podcast do Cineclube Marighella. Esse podcast é um canal de comunicação para manter vivo o diálogo e o contato com todos e todas que, assim como nós, estão sentindo falta das sessões do Cineclube, dos encontros, dos debates e, principalmente, das pessoas. Além do podcast, a gente tem produzido conteúdo nas redes sociais, no nosso Facebook, no Instagram e no Twitter. Então, convido vocês a interagirem com a gente e trazerem para a gente também as suas sugestões e comentários. Hoje, temos uma convidada muito potente para conversar com a gente, não é isso, Léo? É isso, Gustavo. Hoje a gente está aqui com a Natália Soares. Ela é campista do Parque Aurora, assistente social formada pela UF Campus, mestre e doutora em políticas sociais pela UENF. Natália tem apenas 31 anos, mas tem uma longa atuação como militante. Foi presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campos e fez parte do Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo no município. Atuou também no Conselho de Direitos da Mulher e no Núcleo Integral de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Trabalhou com educação popular e desenvolveu pesquisas com povos caiçaras e quilombolas. Natália também detém um recorde na história do Cineclube Marighella. Ela debateu na edição de encerramento do Festival Varilux de Cinema Francês de 2019 que o Cineclube Marighella trouxe de volta a Campos depois de 10 anos, numa parceria com o nosso grande companheiro Vinícius Fantésia. Um abraço, Vinícius. A gente teve um público total de mais de 1.000 pessoas nas 10 sessões gratuitas e Natália debateu com a professora Márcia Carneiro, da UF Campus, no encerramento do festival após a exibição do filme Revolução em Paris. Nessa sessão, a gente teve um público de mais de 300 pessoas no Teatro Trianon. Foi o maior público das 40 sessões que o Cineclube Marighella realizou ao longo desses 4 anos, em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro. Agora a Natália tem mais um número impressionante para a coleção. Ela foi candidata a prefeita de Campos pelo PSOL em 2020 e recebeu 11.622 votos. Foi uma das figuras públicas mais votadas do PSOL no estado do Rio de Janeiro e por muito pouco não ficou na frente do atual prefeito Rafael Diniz. Inclusive, foi mais votada do que Rafael Diniz na Baixada Campista, isso com poucos recursos, enquanto Rafael tinha máquina pública na mão. Essa sua votação, Natália, surpreendeu boa parte da população de Campos e muita gente na capital. Eu gostaria de saber se você também ficou surpresa com o resultado ou se era algo esperado, já que a sua luta e a luta do pessoal não começou agora. Aliás, você está há quase 10 anos no partido. Natália, seja muito bem-vinda ao podcast do Cineclube Marighella. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Léo, Gustavo, Fábio. O prazer é todo meu. Então, estou muito feliz, né? Muito satisfeita de estar aqui também. E é para eu comentar esses votos aí, né? Que foram expressivos e surpreendentes para mim também. É isso? Eu já comento? Sim, fica à vontade. É isso aí. Tá aí. aqui para isso. É isso, a gente tá aqui Você pra ficou isso. surpresa ou você esperava esses 11.000 votos? Eu não esperava. Eu me lembro das pessoas falando, né? E o Caio, que é meu namorado, ele virava para mim e falava assim: quantos votos você acha que você vai ter? E eu falava, não sei, eu não tenho, assim, sou de humanas, é a justificativa que a gente dá para não se envolver com os números, eu não sei, porque é isso, são pessoas, né, então é mais do que números, são vidas ali envolvidas, são sonhos, é quem depositou também a esperança na gente, no partido, é que acreditou no mesmo projeto de cidade que a gente estava levando à frente, então eu fiquei muito surpresa, principalmente porque a gente não tinha quase recurso. Foi uma campanha tocada, como você falou, Léo, com pouquíssimo recurso financeiro. A gente fez vaquinha online, né? Foram diversas pessoas que ajudaram. Mas o mais surpreendente era olhar pessoas. Inclusive, eu tenho que visitar aqui uma padaria perto da casa do meu namorado, que as pessoas querem me conhecer. Eu tenho que passar lá para agradecer esses votos, porque eu não conheço ninguém
e as pessoas todas votaram em mim, né? Então isso é muito simbólico. E aí eu preferia não esperar muito, né? Não ter expectativa com os números. A gente queria, sim, acreditar no nosso trabalho, tanto que numa das entrevistas que eu dei no setor de votação mesmo, no lugar que eu voto, que é o CEMEI, do Parque Aurora, as pessoas me perguntaram assim, e qual é a expectativa para hoje? Eu falei, olha, é ver, né? É ver quais são os resultados do trabalho que a gente tocou até agora. De uma campanha que foi feita com muito pé no chão, com olho no olho, com conversa, com afeto, e não prometendo nada para as pessoas. Então, se alguém chegava para a gente e falava, né, uma cesta básica, não, né, isso é compra de voto, isso é errado. Então, a gente sinalizava isso para as pessoas, então, com muito diálogo. E também dizer, isso foi muito engraçado, assim, na minha escola, algumas pessoas falavam, vai lá, fala no grupo da escola, faz a campanha. E eu não quis nem fazer campanha lá e nem em nenhum lugar onde eu já era conhecida, porque eu acredito que as pessoas que me conhecem são as pessoas que mais têm instrumentos para analisar a minha atuação em diversos setores que eu já atuei, né, e atuo, melhor do que qualquer outra pessoa que está me conhecendo pela primeira vez. Então, não pedi voto para as pessoas que eu já conhecia. Ninguém, nem meus vizinhos, nem os amigos da escola, nem os amigos de trabalho. Então, eu fiquei realmente muito surpresa. Foi muito bonito ver o retorno e ver as pessoas apoiando, fazendo campanha por conta própria, sem a gente ter pedido. Isso é lindo. Isso foi muito lindo, assim. É muito bom. A gente percebe que são mais de 11 mil pessoas que acreditaram em você, acreditaram na campanha, né, que acima de tudo receberam, né, esse afeto, como você falou, esse contato e as informações também, aqueles que de repente nem te conheceram, né, como você falou, a turma da padaria aí perto que de repente nem te conhece pessoalmente, mas se interessou, né, pela comunicação que estava sendo feita pela campanha. E aí, Natália, aproveitando já que a gente está falando disso, qual foi o balanço do contato com o povo na campanha? Quais foram assim, as dificuldades e a parte positiva desse contato com o povo na campanha? Essa pergunta é muito interessante porque ela rompe um pouco com o que é esperado de um partido de esquerda, que se espera todo tipo de enfrentamento ou a não aceitação das pessoas por ser um partido que recebe majoritariamente as fake news. Então, os partidos de esquerda, dentre esses o PSOL, é muito mal considerado, né, pelo senso comum, é alvo principal dessas fakes, e isso tem motivo de ser, isso tem uma razão de ser. Por que é que a gente é alvo principal das fake news? Porque o que a gente tem para apresentar como política econômica, de uma economia que pensa a vida das pessoas antes do lucro, é muito pesaroso e muito ruim para quem ganha com isso, para quem ganha pensando o lucro acima da vida. Então, a quem interessa falar a realidade, né? A quem interessa que a educação ou que as propostas sejam libertadoras, que é a proposta do nosso partido. Então, pensando nesse sentido, a gente esperava ter uma reação maior também nas ruas de enfrentamento, né? De pessoas que não aceitariam o nosso discurso sendo PSOL. Mas foi o contrário. Isso demonstra que existe uma seara e existe um campo aberto para as nossas lutas e para as pautas que são pautas da esquerda. E a gente percebe isso, que é tornar essa linguagem palatável, sair desse mundo, né, academicista. Eu confesso que isso também é um gargalo para mim. É difícil, não é fácil. Mas aí eu lembro sempre da Dona Maria, que eu atendo, né, como assistente social, do Seu José. Eu dou esses nomes que são nomes fictícios completamente, mas é de lembrar e de tentar tornar essa linguagem mais acessível possível. E foi justamente o oposto. O que a gente teve das ruas foi calor humano, né? Foi afeto. Foi assim, se você está disposto a ouvir as mazelas e ter escuta para a vida sofrida, para a vida severina das pessoas, você consegue estabelecer um bom contato também com as pessoas, e as pessoas conseguem te ouvir. E aí, quando você fala das suas propostas e você diz, olha, o que a gente está propondo é que as pessoas tenham direito ao mínimo possível a um prato de comida na mesa,
que os programas sociais eles retornem, porque eles fazem parte de uma política maior, porque isso é direito das pessoas. Elas te escutam e elas entendem, porque elas também acham que é digno ter comida, ter lazer, ter cultura, ter esporte, ter saúde, são coisas básicas. Então, quando a gente andava e falava sobre transporte, sobre saúde, isso tocava as pessoas, porque é isso que elas precisam. E chegar para elas e dizer, olha, eu não te prometo nada, é uma outra forma de fazer política. É dialogar efetivamente com as pessoas e dizer para elas assim, a gente não pode acreditar em nenhum Messias. Não sou eu que vou fazer a mudança. Quem tem que fazer somos nós juntos. Então, eu não sei te dizer. Se você me pergunta agora, esse era o diálogo com as pessoas. Se você me pergunta agora se no teu bairro vai passar van, se vai passar só ônibus, se vai passar os dois, eu não sei. Quem tem que me dizer é você, das necessidades do seu bairro. Foi muito simbólico. A gente estava numa visita à comunidade Margem da Linha. Eu estava com a Cris, que é uma amigona, que inclusive ajudou muito na campanha, que é presidente da Associação de Moradores da Margem da Linha. E aí a gente estava panfletando para um carrão, assim, né, na comunidade. E aí a gente entregou um panfleto, e ele falou assim, mas sabe o que? Isso que tá aqui, ó, tá errado, que essa comunidade devia sair daqui para ter dignidade. A gente falou assim, mas por que não ter a dignidade aqui nessa comunidade? Por que não ter água e esgoto aqui? Por que não ter ruas calçadas aqui? Por que não ter um programa de reforma que valorize empreendimentos populares, ou seja, a própria pessoa pensando a sua casa, construindo a sua casa? E aí ele falou assim, mas aqui é difícil de construir. Se você perguntar para as próprias pessoas, elas vão querer sair. Eu falei, não, olha, pergunta para a Cris. Essa comunidade passou por um processo de lutar pela permanência nesse lugar, de querer ficar aqui, de não sair, de ser contra as remoções. E aí, assim, isso se chocou muito, porque o nosso projeto ouve as pessoas, entende a realidade dela e constrói a partir disso. Isso também foi o nosso programa, que foi construído dessa forma, ouvindo as necessidades, que é muito diferente de você pegar um programa e construir um gabinete, ou de você julgar porque é melhor para a vida das pessoas a partir dos seus referenciais, com a sua régua e com a sua medida. Então, isso chamou muita atenção das pessoas. E aí a gente percebia que realmente tem espaço para as propostas da esquerda, porque elas efetivamente representam as pessoas e as necessidades das pessoas. Então, a gente tem toda uma seara de trabalho pela frente, isso foi muito positivo. É óbvio que a gente também se esbarrou com alguns contatos, assim, no Farol, né? Um pescador chegou para mim e falou assim, sei tudo do seu partido, peraí. Eu fui entregar um panfleto, ele nem quis pegar, ele falou, peraí, qual que é seu partido? Aí eu falei, PSOL, porque a gente já sabia o que estava por vir, mas a gente fala assim, com orgulho, porque quem disse que ia ser fácil? Quem disse que ia ser fácil lutar com a verdade enquanto tem um mundo de mentira? Mas é isso, né? A gente tá aqui para dar a cara a tapa também. E ele falou, sei tudo do seu partido. Aí eu, sério? O que você sabe? Me conta. Porque nem eu tô sabendo tudo do meu partido. É muita coisa para saber, né? Ele falou... E aí ele jogou a fake lá, né, banheiro de meninos e de meninas, ideologia de gênero. Então, e aí eu tentei dialogar, mas ele não estava muito aberto ao diálogo. Ele falou, não quero saber, né, já sei tudo do partido e é isso mesmo. Então, para quem está nessa posição engessada, de não escuta, não vai ter diálogo efetivamente. Mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. Nas ruas, a gente conversou com todas. E uma, né, foi esse caso aí simbólico, emblemático lá do Farol. De resto, mesmo as pessoas que não gostavam do PSOL a princípio, pararam para ouvir e mudaram a sua ideia sobre o partido também. Natália, você está relatando, né, uma abertura da população em relação ao PSOL à esquerda que te surpreendeu. E o processo eleitoral anterior, as eleições de 2018, foram umas eleições muito tensas, de muita hostilidade à esquerda, de um discurso de antipolítica muito forte, né? Então, você está dizendo que mudou o clima, o ambiente político de 2018 para 2020, e eu queria saber se você concorda com isso e na sua opinião, o que mudou no Brasil de 2018 para cá? Mudou sim, mudou, e a gente tem isso representado também nessas eleições agora, que todas as pessoas apoiadas por Bolsonaro não foram eleitas.
É claro que a direita ainda está aí, muito presente, né? Foi quem levou também as eleições, mas volta a ser aquela direita clássica, aquela que a gente já estava mais acostumado, e não essa extrema direita que se apresentou na figura do Bolsonaro. E o PSOL também, que ganhou um espaço, saiu muito maior, né, nessas eleições, com uma bancada extremamente diversa. Então isso vem mudando, e é uma mudança que é lenta, porque é uma mudança cultural. Então eu acredito sim que algumas coisas estão diferentes, que esse clima da animosidade, do ódio, ele ainda está muito presente, tá? Mas ele está apresentando as suas fissuras, as suas ranhuras, ele não está se apresentando como aquele bloco mais extremamente hegemônico em que você se sentia sufocado. Essa era a minha sensação em 2018. Era que não adiantava você falar com as pessoas, que elas estavam completamente fechadas, que elas passaram a defender a política como se defende um time de futebol, como se fosse um fã-clube. E nessa coisa do fã, né, ser muito fã, existe também um veio de eu defendo a qualquer custo, então não interessa o que faça, ganhando ou perdendo, machucando ou ferindo o adversário, eu tô desse lado, que é esse time. Essa era a sensação que eu tinha em 2018. E isso foi perdendo um pouco a força. Não é que não se manifeste hoje, ainda está presente. Só que é isso, é uma mudança cultural, que no meu ponto de vista, a gente veio polarizando o país nas manifestações de 2013 também. A gente tem um movimento que é muito importante, que se dizia lá que o gigante acordou, mas foi um movimento que reprimiu as bandeiras tradicionais de esquerda e os movimentos sociais de luta que estavam ali também no meio do movimento. Então, um movimento que se dizia sou apartidário, não se pode bandeiras de partido, é um movimento que silencia a própria democracia e que silencia a diversidade dentro dessas lutas, e isso é importante, ou seja, o não silenciamento disso, as bandeiras altas, né, e sendo defendidas. Então foi um movimento que veio se polarizando. Eu já passei esse sufoco nas eleições de Dilma e Aécio, quando a gente tentava explicar, já estava complicado, e isso foi um crescente, acendeu com Bolsonaro, e era aquele sentimento de que você estava sendo dragado, que você estava sendo levado, que não existia possibilidade nenhuma para o diálogo. E tanto é que quando eu vou repensar, se eu me coloco como uma figura para disputar as eleições, isso pesa muito forte. Por isso eu demorei tanto também para me colocar e para aceitar o desafio. Porque eu achava assim, nossa, a gente vai ser execrado pela direita, tem uma direita campus que ameaça professores em instituições públicas, e a gente sabe disso, é notório. A gente teve o próprio ministro da Educação do passado, Weintraub, falando sobre os professores, falando no nome dos professores da UF Campus, num fato de coação mesmo, de coagir esses profissionais e de restringir a liberdade constitucional, que é a liberdade de cátedra que os professores têm para lecionar, né, os seus conteúdos, pedagogicamente o conteúdo. Então, isso foi muito sério, esse movimento. Só que essa representação agora do Bolsonaro nessas eleições, de ter apoiado, e os candidatos que ele decidiu apoiar não se elegerem, de um crescimento também da diversidade e de pessoas de esquerda que se elegem, e das ruas, desse movimento de sentir que as pessoas estão abertas a dialogar e a te ouvir, isso vem quebrando muito esse sentimento de estar sendo sufocado e suprimido, porque eu me senti assim, foi horrível. Nas eleições de 2018, eu chorei, eu passei semanas, um mês, mal, porque eu desacreditei da humanidade, que para mim é assim, é o principal, é o que me mobiliza para as lutas, é acreditar que pode ser diferente. E naquela época eu acreditei que nada podia ser diferente, até encontrar outros companheiros e o coletivo. Por isso que está dentro de uma organização política e de um coletivo que deseja um mundo justo, né, um mundo fraterno. É tão importante, porque a gente se olha e fala assim, não, a gente não está sozinho. Sozinho realmente a gente se sente muito frágil. Mas olhar para os companheiros e verem, eu até publiquei um poema na época, né? Todos os meus companheiros estão tristes, estão cabisbaixos, mas é desse lado que eu prefiro estar. Então, isso de ter essa organização e de ter amigos que falem assim, não, vamos embora, vamos pra luta. A luta vale a pena, né? Não sei se o mundo é tão bom assim, mas vale a pena lutar para transformá-lo.
Então, é um pouco desse sentimento. E você acha que essa mudança no cenário de 2018 para cá, né, esse distensionamento político e um pouco do enfraquecimento do Bolsonaro tem a ver com a forma como ele conduziu a pandemia? Porque a pandemia é um acontecimento, né, geracional que ninguém poderia imaginar. Né? Enfim, como é que foi a sua percepção? Marca de uma forma impressionante quem está no poder, né? E a condução do Bolsonaro foi a mais absurda possível. Continua sendo. As pessoas continuam morrendo. Exatamente. É a mais absurda, assim, de todas. E num contexto completamente adverso, né? Num contexto em que ninguém espera passar, ninguém pensa que vai passar. Qual, né? Em 100 anos, assim, a maior pandemia. Então, a gente não tem nem precedente na nossa geração e nas pessoas próximas de alguém que viveu algo parecido. E aí isso chega também para o Brasil, só que uma coisa que é muito... Eu não sei se é estranha ou se também faz parte da nossa cultura e de algum modo faz parte da nossa cultura, que é a capacidade do brasileiro em se solidarizar com quem está fora, né, o que acontece nos outros países, e não com o que está acontecendo do seu lado. Então você costuma ver a dor que está longe e falar sobre ela, mas você não vê aquele teu vizinho que está ali precisando, sabe? Da tua ajuda, da tua ingerência. Eu acho que tem a ver esse enfraquecimento do Bolsonaro pela forma como ele conduziu a pandemia, mas é um somatório de coisas. Aquelas pessoas que estão mais... que têm maior ênfase nesse apoio, elas não enxergam isso. Tanto faz. Então, elas acabam culpabilizando as próprias pessoas. Não tem o menor sentido. Quem se responsabiliza são as próprias pessoas. Médicos que defenderam o terraplanismo, que defenderam a saída dos médicos cubanos, que defenderam tudo isso e que hoje passam por uma situação grave na saúde, que é a exaustão completa, que é não ter a possibilidade de atendimento digno para todo mundo, de ter que escolher entre quem vai morrer e quem vai viver, passando essa situação por conta da pandemia, e às vezes nem assim reavaliar as suas posturas. E aí me parece muito mais um orgulho, uma questão de afirmação, de não conseguir aquele sentimento de dar o braço a torcer, e aí continua defendendo aquilo. Mas óbvio que as outras pessoas que acabam se alinhando ao Bolsonaro pelo desencantamento com a política, porque, por exemplo, já votei no Lula, mas eu não acredito mais no PT, pela série de acontecimentos que se deram, e a questão da corrupção, e o mensalão, e parará, e Lava Jato, e todos esses eventos e que se decepcionaram. E aí eu acredito sim que essas pessoas que se vinculavam a algum tipo de valor, ou apenas pelo desencantamento com os governos anteriores, que elas reavaliaram as suas atitudes diante disso, diante de todo o anticientificismo, diante de toda a negação mesmo, e das políticas de desmonte ambiental, das políticas de desmonte na saúde, em todas as áreas. É o governo da destruição, efetivamente. Então, acredito que as pessoas que estejam nessa linha de frente, atuando nas políticas, e que elas votaram no Bolsonaro apenas pelo desencantamento, que elas reavaliaram essas atitudes, mas aquelas que não, que se votaram por afinidade mesmo ideológica e por ele ser representativo de um sentimento que se tem, elas continuam mantendo ali a linha, né? Tanto que ele ainda tem 30% de aprovação. Isso é muito surreal. A gente não consegue entender o porquê. Talvez ele dialogue, ele tenha uma linguagem acessível para as pessoas e ele represente realmente uma parcela da sociedade realmente raivosa, realmente que defende a política do ódio, que defende o apagamento e o silenciamento de quem pensa diferente. De fato, a gente percebe ao mesmo tempo que ainda existe essa recepção do discurso bolsonarista muito fortemente, né, acima de tudo, mas pelo que a gente está vendo aqui, do que você está contando, já existe uma abertura, né, para um diálogo um pouco mais humano, né, um diálogo um pouco mais social, pensando nas pessoas.
Então, Natália, nesse contexto que a gente está falando aqui, dessa abertura, né, dessas fissuras que você comentou e dessa possibilidade de diálogo que, consequentemente, fizeram com que você abrangesse essa votação que você abrangeu, né, a partir desse diálogo com as pessoas, você acredita que existe uma perspectiva para 2022 de uma possibilidade de uma derrota para Bolsonaro, ou será que ainda, apesar da gente já estar com essa abertura, da gente já estar com essa fissura, a gente ainda está numa situação difícil nesse sentido? Gustavo, eu acredito muito na derrocada do Bolsonaro em 2022. E eu acho que depende também, assim, de cada um de nós. E eu não tô superestimando, sabe, o nosso potencial, achando que a gente pode fazer diferente. Mas é porque realmente eu acredito. Aquela semana foi crucial do vira-voto. Haddad e Bolsonaro. E a gente foi para as ruas, todo mundo, ou seja, não só a esquerda, mas todo mundo que defendia o movimento democrático, porque a gente estava escolhendo entre a barbárie e a democracia. Era uma escolha tão absurda que a gente não conseguiu entender nem muito bem por que Ciro foi para Paris, por exemplo, né? Então, a gente ficou com essa coisa de, caramba, como é que sai nesse contexto? Agora a gente está escolhendo entre duas... Assim, a escolha é inimaginável. Ela tá dada pra gente, por um lado, né? Porque é extrema-direita. A gente tá fazendo esse diálogo aqui com a extrema-direita, não dá para dialogar. Então, a gente foi para as ruas e a gente percebeu o Haddad crescer também nas pesquisas. E aí, né, efetivamente, para o segundo turno, aquilo foi muito decisivo do vira-voto. E eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo de diálogo com as pessoas, a gente tinha virado isso. É a mesma coisa nas eleições de campo. Se a gente... Uma campanha sem estrutura, sem pagar quase as pessoas. As pessoas que iam panfletar eram pessoas que trabalhavam no amor, porque acreditavam no projeto de cidade que a gente estava defendendo. Então, se a gente, com essa estrutura, a gente teve 11.622 votos, isso é uma grande conquista. Então, você imagina o nosso potencial também, daqueles que são democratas e que se defendem desse jeito. O Bolsonaro tenta a reeleição e a gente vai para a rua, não lá em 2022. A gente vai para a rua agora. A gente começa a fazer esse debate com as pessoas agora. E dá tempo. A gente mostrar para as pessoas, a gente escutar as pessoas. É muito importante que a gente escute as pessoas para entender por que é que elas votaram no Bolsonaro. Eu me lembro de um texto que ajudou a acalentar assim, meu coração nessa época que eu estava desacreditado da humanidade. E aí teve um texto, eu nem me lembro onde foi divulgado mais, porque já faz um tempo, e falava assim, aquela sua tia que votou no Bolsonaro, ela não é fascista. Ela votou nele e votou por outras razões. E aquele texto me ajudou muito a fazer uma leitura um pouco mais justa com as pessoas. Porque acredito também que essa leitura é muito enviesada, que coloca as pessoas no mesmo pacote, fecha o pacotinho e diz assim, não, todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista, todo mundo defende a política do ódio, todo mundo... Não, a gente tem que entender as razões das pessoas estarem votando nele e decidindo por isso. Então... a gente está vivendo um contexto de muito desencantamento com a política. E ele se apresenta, mesmo sendo um político de 30 anos, efetivo ali, né, no Congresso e nos outros espaços onde ele ocupou como político na vida pública, ele se apresenta como um não político. Olha que loucura. É muito louco. Só que o discurso... bem palatável e com um discurso de tô contra tudo isso aí que tá aí, e ninguém precisava saber o que era isso tudo que tava aí, porque as pessoas colocaram, elas generalizam, então elas colocam assim, se não tá dando certo, essa compreensão da política, de que tudo se é disputado e que a própria política pública, ela é uma disputa de atores que estão ali disputando a direção daquela política, como por exemplo, um exemplo, né, o SUS, de 1990. A gente teve o movimento da reforma sanitária e a gente teve assistentes sociais, e a gente teve profissionais que foram para a Constituinte e fizeram valer uma saúde pública, universal, de qualidade, porque lutaram para isso. Então, essa concepção de que as políticas e de que os direitos, eles são conquistas e, efetivamente, eles têm por detrás dele cheiro de sangue, de suor, de luta e tudo isso, inclusive hoje, o da Marielle, que amanhã completa 1000 anos do assassinato da Marielle e do Anderson. 1000 dias.
1000 dias. Nossa, gente, falei o que? 1000 anos? 1000 anos. Falando de uma coisa triste. Mas não será esquecido daqui a 1000 anos, a Marielle. Com certeza não. Não deixaremos. Exatamente. Obrigada, Gustavo. 1000 dias do assassinato dessa terrível ruptura, que não foi uma ruptura, porque outras pessoas se levantaram para lutar, porque outras pessoas entenderam a necessidade dessa luta e a necessidade de dar os seus corpos, as suas caras para estar ali. Então, isso é muito importante, e eu acho que é assim que se faz política. Só que a gente precisa agora, é urgente ouvir as pessoas, ouvir as suas necessidades, estar ao lado das pessoas, ser compreendido pelas pessoas de uma forma palatável. Não é chegar com os mesmos discursos de sempre, em cima de um palanque, o discurso político. Isso não conquista, né? A gente precisa avançar em outras formas de luta. E eu parabenizo o Cine Marighella também por isso, porque é uma das trincheiras de luta. Isso é muito importante. Assistir um filme, fazer um debate pós-filme, isso é fantástico. Obrigado, Natália. E você está falando de um envolvimento, né, das pessoas, do cidadão na política, tentando dialogar de uma outra forma, com outra linguagem, uma estética diferente, mas você não acha que tem um problema também dentro do nosso próprio campo da esquerda, que grande parte das pessoas de esquerda também está muito mal acostumada só a cobrar do partido, cobrar da Natália. A Natália devia ter falado isso, devia ter feito aquilo, devia ter apoiado o candidato X, candidato Y, devia ter anulado. Só que a Natália é uma pessoa comum, a Natália é uma professora que se dispôs a cumprir essa tarefa e, enfim, foi um super sacrifício e tal. E você não acha que falta um pouco desse entendimento, assim, das pessoas acordarem, porque o nosso projeto de sociedade envolve a participação popular. E a participação popular nas decisões dá trabalho. As pessoas têm que se envolver. Não basta ficar só no celular reclamando da Natália, reclamando do candidato X, Y. Como é que a gente lida com isso? É muito difícil, porque isso faz parte da nossa cultura, né? Então as pessoas, elas querem uma referência, elas querem seguir alguém. E é aquele movimento de manada, parece. Alguém tá fazendo, então eu sigo, eu faço e eu vou junto. E a política que a gente está defendendo é a política que envolve a participação, que é inerentemente participação das pessoas. Por isso é novo e por isso é tão diferente. E eu me lembro de uma roda de conversa que eu participei no Farol, e aí eu estava falando justamente do transporte. As pessoas me perguntavam assim, o que vai funcionar aqui no plano de governo que vocês fizerem, no seu plano de governo? Não é meu plano de governo, o plano de governo é das pessoas, né? É de vocês o plano de governo. Não foi eu que construí, ele não partiu da minha cabeça, porque eu não sou a pessoa iluminada, é sem messias e sem líderes. Então é um movimento que a gente pretende construir, que seja construído na base, que seja construído pelas pessoas. Só que isso é muito novo. E as pessoas, elas acabam se engajando nessa forma e nesse jeito de fazer política super velho e ultrapassado, que é assim, tá dado dessa forma, então eu continuo reproduzindo esse mesmo sistema, incapaz também de romper com ele ou de pautar esse debate. E aí, nessa roda de conversa no Farol, como é que vai ser o transporte? Eu falei, não sei, me digam vocês, como é que é importante de funcionar aqui? É isso que a gente tem que acolher. E a gente pretende fazer conselhos de bairro, conselhos de moradores de bairro, para os moradores poderem dizer o que é importante para aquele bairro e que precisa. Não sou eu que tenho que chegar porque eu acho que o mais importante para vocês, ou porque o técnico da academia, né, o pesquisador acha que é importante para essa comunidade. Não, é a comunidade que tem que discutir. São esses saberes também acadêmicos se relacionando e tendo diálogo com saberes tradicionais, de trabalhadores, de quilombolas, de pescadores artesanais, que pode dar o tom de uma nova política. Eu acredito muito nisso. E nesse sentido, eu me lembro que nessa coisa vai votar em quem? Mas aí vai fazer o quê? E aí, assim, eu sempre dizia, gente, eu não sei. Eu confesso que eu mesma estou avaliando. Isso também é garantir que as pessoas tenham o poder de decidir por si mesmas. E avaliar de acordo com a racionalidade prática da vida. Eu não posso te dizer, né, no seu bairro, o que é melhor para você. Você é que tem que decidir o que é melhor para você. Eu não vivo a sua realidade. Por mais que eu possa e me solidarizo com a sua realidade, quem vive é você.
e que quem tem muito mais propriedade para dizer para mim se é um candidato, se é outro, é você. Então, a gente não puxa o nulo, né, como uma indicação partidária, mas a gente deixa na mão das pessoas a decisão e diz, isso não é neutralidade, e é lido em todos os lugares como neutralidade. Olha que louco. A gente diz para as pessoas, decidam, estaremos junto em qualquer uma da decisão, qualquer que seja o candidato eleito. Estaremos juntos para pautar as lutas e o projeto de cidade que a gente acredita junto com vocês, pautando as necessidades. Mas e aí, você não acha que as pessoas, foram algumas perguntas, né, nas entrevistas, você não acha que as pessoas elas podem ficar um pouco perdidas e elas esperam um posicionamento para poder... Mas é justamente isso que a gente está querendo romper. Não tem messias aqui, não tem salvadores da pátria, já basta o Jair, que está lá, né, na política de desmonte total, destruição total do país. Porque as pessoas elas querem se eximir do trabalho de ter a participação. Então, existe uma nova cultura política para ser construída, que é gradativa. Não é de uma hora para outra, apertou um botão, olha, start, agora as pessoas se mobilizam, elas participam. Quem ocupa conselhos de direito sabe o quanto é difícil a participação dos usuários de todos os políticos. Muito difícil. E o conhecimento e a informação, que é isso que você está fazendo aqui também, são fundamentais para poderem estimular essa participação, né? Vou trazer de volta aqui o papo da Campus, porque com relação à Câmara, a gente teve uma renovação de 80%, né? Só 5 dos vereadores que tentaram a reeleição que conseguiram um novo mandato. E desses 25 que foram eleitos, a gente não vai ter nenhuma representação feminina a partir do ano que vem. A gente até tem suplência, né? Mas não tem, de fato, representação feminina na Câmara. O que isso significa? O que a gente pode falar sobre isso? Gustavo, isso é muito assim, estarrecedor, mas não surpreende. Não surpreende quando você olha a cidade de Campos e não surpreende porque a gente não discute isso nos âmbitos escolares, porque a gente não discute isso na educação, que é gênero. O que é falar de gênero? Muita gente me acusou quando eu fiz esse debate com Jonathan Paz, durante um dos debates, tá sendo academicista, porque tá falando de gênero. Ou seja, é uma coisa que está descolada das pessoas, só que as pessoas não querem entender, mas querem nos acusar de usar ideologia de gênero, que na cabeça deles é qualquer coisa menos o que é, de fato, o conceito. Porque assim, isso significa que vai menino se transformar em menina, vai usar o mesmo banheiro na escola. Não, o que a gente está falando é de não ter desigualdade de poder, não ter hierarquia de poder entre homens e mulheres. E a gente discutir participação feminina em todos os âmbitos, inclusive discutir divisão de tarefa no âmbito doméstico entre homens e mulheres. Isso é gênero. É apontar assim, onde estão as desigualdades entre homens e mulheres nessa sociedade. Porque a gente é criado para cumprir um papel na vida. A gente é criado para cumprir um papel enquanto mulher, a gente é criado para cumprir um papel enquanto homem. E se você não cumpre esse papel, você é taxado de qualquer coisa. E você tem que se submeter a essa lógica. E hoje, quando a gente olha o retrato da Câmara de Campos, que foi eleita com essa suposta renovação, renovação das pessoas, né? Saiu, a gente teve uma renovação de 80%. Mas o que significa isso? Estão lá partidos, enfim, representados que são partidos que não são progressistas, na sua grande maioria. A gente não pode... Eu tenho até dificuldade de destacar assim, uma pessoa que dê pra gente contar, enquanto campo progressista, com as nossas pautas. É difícil sinalizar isso. Então, que renovação é essa? Que renovação é essa de partidos que representam o centrão hoje no Congresso e que estão comprados por Bolsonaro para votar contra os trabalhadores sempre? Então, quando eu olho para essa Câmara, eu olho o retrato fiel do que é ainda a Campos. Então, não me causa assim, surpresa essa Câmara, mas me causa indignação. A gente tem escrito na bandeira, em latim, até as mulheres aqui pelo direito lutam. Eu gostaria de trocar... as mulheres lutam aqui, né, também. Ou seja, não é até aqui. Eu sei que foi feita em homenagem até a Benta Pereira e tudo mais, mas é mais do que isso. As mulheres sempre lutaram, só que não são reconhecidas. Então, quando a gente olha esse retrato da Câmara, a gente vai pensar, e não é uma correlação direta, porque muita gente fala assim, mas você está falando, mas isso também significa que nem as mulheres votam em mulheres.
em alguma medida isso é verdadeiro, mas isso não pode ser compreendido numa relação direta. Isso tem que ser compreendido numa relação assim, dentro dos partidos, quem é que recebe menos dinheiro para suas candidaturas? Dentro dos partidos, quem são aqueles partidos que efetivamente cumprem a lei de cotas? Porque acreditam nos quadros femininos. Quem é? Quais são os partidos que acreditam? O que a gente tem hoje representado no Congresso Nacional é histórico do ponto de vista da bancada do PSOL. É a bancada composta majoritariamente por mulheres. A Vivi Reis sobe agora por conta da eleição da candidatura do Edmilson, que se tornou prefeito de Belém. Então a Vivi vai para a bancada e agora o pessoal passa a contar com 6 mulheres em vez de 5. Já era a bancada paritária. E agora é a bancada majoritariamente composta de mulheres. Então a gente pode dizer que esse partido não apenas valida as candidaturas femininas, como acredita nas candidaturas femininas. Mas quais são os partidos que a gente pode dizer isso? Quando a gente vai olhar as candidaturas laranjas, são majoritariamente mulheres também. São pessoas que não têm o mínimo de recurso para tocar suas campanhas e que são colocadas ali apenas para cumprir a cota, apenas para cumprir essa cota que diz que o preenchimento tem que ser de 30% de mulheres, que teve que ser alterado na lei pela luta do movimento feminista e de tantas outras mulheres. Porque antes os partidos têm que destinar 30% para candidaturas femininas. E aí os partidos diziam, olha que loucura, nós destinamos, as mulheres é que não quiseram se candidatar. O que é mentira do ponto de vista histórico. Não existe mulheres que não querem se candidatar. Existem mulheres que são vetadas de espaços, que são espaços públicos, e aí é histórico, a gente tem a história mostrando isso pra gente, que os espaços reservados às mulheres, e o conceito de gênero vai ajudar a explicar isso, era um ambiente doméstico, do cuidado aos membros familiares, e o homem no espaço público. E aí a gente tem esse duplo espaço, que é um espaço público e espaço de poder, ou seja, de poder decidir sobre o que vai impactar na vida das outras pessoas. Então a gente tem um cerceamento dessa participação. Então não é essa relação direta, mulheres não votam em mulheres, é porque essas candidaturas acabam também não aparecendo. Elas não aparecem. E ainda existe, claro, muito preconceito. Então eu me lembro da primeira entrevista que eu estava dando, os piores comentários foram das mulheres. Então é você também tentar entender, né, a partir de pensar esse conceito e a estrutura da própria sociedade, que é uma estrutura muito machista. A cobrança é muito maior, né? Oi? A cobrança é muito maior, né? Muito maior. Você tem que ser, assim, às vezes 4 vezes, né, melhor. Isso em todos os lugares, mesmo no mundo acadêmico. Para publicar, a gente tem mais dificuldade do que um homem. Se a gente publica abreviando nossas iniciais, o artigo tem mais chance de ser aprovado do que se coloca as iniciais. É uma loucura. Então, assim, os piores comentários vinham das mulheres. Aí teve uma mulher na primeira entrevista que falou assim, cria pena primeiro, depois aprende a voar, não sei o quê. Assim, ela me chamou de galinha. E aí eu ri, né, disso, assim, depois. Porque algumas pessoas perguntam assim, mas você tá ofendida? Aí eu, não, cara, eu não tô ofendida porque isso não é pra mim. Isso é da construção dela, de como ela aprendeu a ser mulher também. E de onde ela aprendeu a ver mulheres, e não é em espaço de poder. Então, quando ela olha para uma mulher que está disputando um espaço de poder, ela tende a não aceitar essa figura como uma figura que transmite credibilidade. Isso precisa ser rompido, mas isso é rompido pela educação também. É preciso discutir uma educação não sexista com as crianças. É preciso romper essa hierarquia de poder e fazer com que ambas as pessoas e todas as pessoas tenham dignidade, tenham direitos e tenham deveres similares, porque hoje é muito injusto, é muito desigual. Verdade. Aí, Natália, ainda falando sobre as nossas eleições, né, Campos tem um pouco mais de 360 mil eleitores, e aí vamos falar agora de abstenção, né, e dos que não optaram por não escolher votar nos candidatos, né? Pouco mais de 30% no segundo turno optaram por não comparecer às urnas, né? E aqueles que foram às urnas, teve uma parte que não optou por nenhum dos candidatos, né? Um pouco mais de 2% votaram em branco e em nulo quase 6%, né? Como é que a gente analisa isso?
essa questão, né, tanto da abstenção, né, foi só a pandemia, não foi só a pandemia? Como é que fica essa questão com relação à nossa realidade aqui local? Eu acho que a pandemia contribuiu. A gente já sabia anteriormente que a gente teria menor número de votantes nas eleições. Porque se as pessoas elas já estão, e aí eu vou falar desse processo, que é um processo de desencantamento com a política e de não reconhecimento na política eleitoral para suprir as necessidades. Porque as pessoas veem tanta negação dos seus direitos através de quem é eleito sempre, rotineiramente, cotidianamente, que elas se desencantam e elas falam assim, pra quê? Pra que eu vou lá? É tudo mais do mesmo. E aí esse sentimento que acaba colocando as pessoas no mesmo pacote faz com que as pessoas se desestimulem, não só a ir, como também a não decidir por algum dos candidatos que estão ali, votar branco, votar nulo. E esse é um processo que ele tem que ser entendido dentro desse contexto e os políticos fazerem uma crítica, né, uma autoanálise, olharem para si e verem também onde é que estão errando, mesmo a esquerda, ver onde é que o discurso não está chegando, ver quais são as comunidades que a gente ainda não atende, por que é que a gente não está ao lado das pessoas quando elas estão lá passando pelas piores lutas das suas vidas e pelos piores sofrimentos. Por exemplo, não ter água durante a pandemia. Agora, outras 2 crianças morrem de bala perdida, que sempre encontram os corpos negros. E familiares dizem, foram os policiais. A comunidade diz, foram os policiais. Os policiais dizem, não fomos nós, como sempre. Então, assim, a gente tem que analisar tudo isso dentro desse contexto. A vida cotidiana, ela é imperativa. Ela está ali. E as pessoas estão vivendo as mazelas cotidianamente, todo dia. Então, independente das pessoas votarem ou não, elas estão sofrendo dos mesmos percalços. E elas não conseguem entender, essa coisa está desconectada. Elas não conseguem entender como o macro e como as decisões que se processam no Congresso, como as decisões que se processam na Câmara de Vereadores de Campos, como é que isso impacta a vida delas. Então, até essa compreensão da política que eu estava falando anteriormente, de conseguir olhar para a lei, porque grande parte das pessoas, a gente sabe disso, elas não vão ler a lei, elas não vão ler o que está escrito, elas vão sentir o reflexo daquilo, mas elas não vão estudar, ou elas não vão entender que cada linha daquela foi briga no sentido de disputa. Não vai retirar. Quando eu estava no Conselho de Assistência, era a gestão passada, anterior ao Rafael Diniz, e a gente discutia que a sociedade civil não queria que se retirasse formol, flores, do auxílio funeral para as pessoas, porque a gente considera que isso é o mínimo de dignidade. E aí a gestão tentando retirar até o formol das pessoas, quando a gente estava votando os benefícios eventuais. E isso é disputa. A lei ela vai ter 8 páginas, né, dependendo. Os benefícios eventuais, por exemplo, tinham 5 páginas. E uma linha daquela ali a gente estava brigando, que falava sobre o formol, só que as pessoas vão sentir quando não tiverem. Só que elas não conseguem ter essa compreensão. Isso está estanque, isso está descolado da vida. E não deveria estar. É esse entendimento e essa coisa de que a política macro e as decisões que são tiradas e que o papel do legislativo é um papel super importante, porque as pessoas nem sabem quem votaram. Para vereador votam, porque é meu amigo, porque meu tio falou para votar, porque é minha avó. Eu me lembro que a minha avó, ela falava assim, vota não sei quem, não sei quem, mó picareta, não vou nem falar o nome, maior picareta, vota em não sei quem, porque não sei quem, irmão de leite da sua tia. Então, assim, amamentei meu leite, não é possível, claro que essa pessoa é digna. Só que não, então entende, as pessoas votam por qualquer coisa. E aí, quando elas não conseguem reconhecer que a vida delas dá um salto qualitativo, elas acham que que não existe justificativa plausível para escolher por alguém. Então, quem puder, nem vai. E o contexto de pandemia ajudou também nisso. Ou seja, para que eu vou lá? Já vou estar me sujeitando a poder pegar o vírus. Então, você nem sai de casa, vou justificar. Hoje pode justificar pelo computador, é mais fácil. Ou, eu não sei quem decidir, efetivamente, vou votar branco ou nulo. E isso também é uma opção.
Então, eu não gosto quando as pessoas carregam e dizem assim, não, porque o nulo não é uma opção, porque você está se eximindo do seu papel. Não, eu acho que a pessoa está dizendo bem claramente, não me sinto representada por nenhum desses projetos que estão aí. Né? Portanto, vai ser validado o que a maioria das pessoas que decidirem. Mas eu não vou me posicionar, porque eu prefiro não me posicionar. Então, isso também é escolher. Sim. Você está falando do voto nulo, Natália, isso é muito, além do desencanto da política, de uma maneira geral, é muito reflexo também de um cenário político que a gente tem em Campos há muitas décadas, onde a política ela é estruturada muito em torno da família Garotinho, né? Existe uma polarização muito grande e as eleições do segundo turno foram muito disputadas. Foi uma das mais disputadas do Brasil. Então, assim, você tem o grupo da família Garotinho que é muito forte, mas você tem uma rejeição muito forte. A família Garotinho em Campos, a cidade ela saiu desse processo eleitoral dividida. Né? Aí, já encaminhando assim, para o final aqui da nossa entrevista, a gente queria saber assim, como é que você enxerga o futuro para Campos? Você acha que essa polarização, né, entre o garotismo e o antigarotismo ela pode ser dissipada, né? A gente mudar a nossa configuração, e se a polarização nacional também entre Bolsonaro e o antibolsonarismo, e o antipetismo também é muito forte, se você falou que a tensão já diminuiu, mas você vê uma perspectiva de união progressista contra Bolsonaro. Eu acredito que a gente tem que se unir, né, assim, contra, eu vou chamar de tradicionalismo na política. O que é isso? É utilizar também da religião para se perpetuar no poder. Isso acontece aqui em Campos, isso acontece a nível nacional. Eu estava lendo uma frase hoje que dizia assim, eu não lembro nem de quem era, que falava assim, entre os homens maus religiosos são os piores, porque se utilizam da religião para cercear direitos, para calar pessoas, para silenciar adversários e para se manter num consenso com as pessoas. Então isso é muito cruel. E isso, nada mais velho do que isso. Então, a igreja, né, e todos os negros escravizados e açoitados na frente da igreja, isso é muito tradicional, isso vem se perpetuando. Então, são os coronéis que vão se revezando na política, que criam esse tipo de polarização por conta da nossa cultura política, que é a cultura de aguardar que alguém faça o que é nosso trabalho fazer. Ou seja, nosso trabalho de fiscalizar, nosso trabalho de cobrar, nosso trabalho de informar. Não estou falando só da esquerda, estou falando de toda a população. O nosso trabalho de estar atento ao que vem e as decisões políticas e acompanhar e efetivamente poder cobrar. Quando eu leio, por exemplo, um outdoor em Campos que diz apoiem Bolsonaro, em 2022 trocamos de vocês, assinado pelo Sindicato Ruralista, pelos ceramistas, o que é isso? Senão uma coerção para as pessoas. Uma ameaça, né? Não é nem velada. Oi? É uma ameaça. É uma ameaça. Isso não é nem velado, isso é escancarado. Ou seja, você não pode falar, só que falar é seu papel. Falar é o que vai fazer com que a gente saia de uma cultura da inércia e passe para uma cultura de ser ativo, de ser ator, né, da vida, da própria história. E é isso que a gente está propondo com uma nova forma de fazer política, que as pessoas saiam da inércia, que elas parem de esperar messias ou salvadores da pátria ou líderes para acompanhar e só para seguir. Ou seja, eu como professora de filosofia, eu sempre falo isso com os alunos. Elas não querem o trabalho da reflexão, refletir da trabalho, pensar, usar da razão da trabalho. E o que a gente está falando usa a sua razão, se afirme em valores. Só que isso demanda tempo, isso demanda não só tempo, como isso demanda trabalho, como isso demanda predisposição também para a luta. E isso demanda que as pessoas efetivamente arregassem as suas mangas. Eu só vejo uma forma da polarização ser rompida, que é com as pessoas entendendo esse seu papel na história, esse seu papel de fazer política, esse seu papel na democracia, que é o papel de fiscalizar, que é o papel de cobrar, que é o papel de se informar, que é o papel de participar. Enquanto isso, a gente vai ver na política local e na política nacional pessoas se revezando e o personalismo valendo. E aí eu vejo muitos partidos que acabam investindo em figuras políticas
Eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é importante. A gente sai dessa campanha aqui em Campos hoje fortalecido nesse sentido também. A gente teve uma candidatura proporcional que teve muitos votos, que foi a candidatura coletiva, a primeira candidatura coletiva de Campos, isso também é importante. Só que a gente não pode pensar uma figura maior do que o próprio partido. A gente tem que pensar e tem que prezar que o partido apareça, que o partido cresça, que o partido esteja atendendo às reivindicações populares e esteja auxiliando nessas lutas. Então, para mim, esse é o caminho. Quando eu enxergo também o PT, eu enxergo um pouco disso, de um personalismo, que acaba vendo no Lula a figura salvadora da pátria. Do tipo, não existe outro caminho que não seja um caminho tocado com o Lula. E foi isso. E a proposta do PT foi essa nas outras eleições. Foi manter Lula até o final, mesmo sabendo que muito provavelmente ele não seria candidato. Então, manteve até o final, até a corda estourar, para poder trocar pelo Haddad, imaginando uma transferência automática de votos. E tinha até pouco tempo para transferência, né? Foi muito corrido. Sim, muito corrido. E esse personalismo, ele é tão cruel, porque ele ferra o movimento coletivo, que deveria ser aquele que ganha mais ênfase. É tão cruel que, na verdade, acaba... E foi visto dessa forma porque muita gente que votaria no Lula votou no Bolsonaro. Ou seja, Sim. O que as pessoas querem é alguém para seguir. Elas acreditam em alguém e não numa ideia, e não num projeto. A gente precisa construir uma cultura em que pessoas se vinculem a projetos, a valores. Só que isso é trabalho. Isso é trabalho em campos. Quando a gente olha para a nossa Câmara, a gente vê isso. A gente vê o tanto de trabalho que a gente tem para desconstruir uma série de coisas. E para não naturalizar a miséria, não naturalizar as desigualdades, não naturalizar o clientelismo na política, não naturalizar essas relações espúrias de que vereadores, por exemplo, são responsáveis por conferir ficha para o posto de saúde ou vaga na creche e a cidade é dividida em territórios. Então a gente precisa desconstruir isso que está naturalizado na cabeça das pessoas e na vivência das pessoas. Não, é verdade. E puxando o que você falou agora há pouco, o trabalho para 2022 começa agora, né? Para 2022, para 2024, né? E agora o que eu te digo é o seguinte, o trabalho que você fez, né, e que toda a militância política que te apoiou e que, né, conseguiu alcançar pouco mais de 11 mil pessoas, já é um início, já é um indício, né, do início de um trabalho que tem potencial, como você mesma falou agora há pouco. Infelizmente, estamos chegando no final. De vez em quando eu fico com essa função, às vezes eu divido essa função com o Léo, né, de dizer que vai acabar, porque alguém tem que fazer isso. Gustavo é o estraga-prazeres do cinema. Quem fala? Quem corta essa pessoa que fala demais, que se deixar vai continuar falando. Mas está maravilhoso, assim, eu acho que quem está do outro lado nos escutando, com certeza, e está até agora aqui nos escutando, com certeza está curtindo, né, e curtiu escutar tudo que você fala, até porque você, como professora, fala muito bem e acho que isso também ajuda muito a tornar esse papo aqui fluido, tranquilo e prazeroso. E eu acho que esse é o objetivo do nosso podcast, realizar conversas que sejam interessantes e prazerosas também, não só para a gente, mas para quem está ouvindo do outro lado. Então, para a gente se encaminhar para o final, eu queria pedir a você uma dica de um filme, ou de mais de um filme, não sei se você vai querer dar mais de uma dica, mas uma dica de filme para a gente passar para os nossos ouvintes. Nossa, e eu vou falar de um filme. Eu amo esse filme, é meu filme preferido, né? Eu não sei se eu posso dizer preferido, porque são tantos que a gente fica sempre na dúvida, assim, de qual é o preferido. Mas é porque eu gosto muito desse filme. E eu gosto da fotografia do filme, eu gosto do enredo do filme. Eu gosto de, assim, tudo do filme. É lindo e é absolutamente fantástico, no meu ponto de vista. Que é Abril Despedaçado. É um filme de 2001 e que fala muito disso que a gente está conversando aqui. Eu conto para os meus alunos uma historinha que diz assim, né, certo casal, a esposa sempre cozinhava o peixe sem a cabeça. E aí ele não entendia porque que ela cozinhava sem a cabeça e ela dizia, porque eu aprendi assim com a minha mãe. E aí continuava fazendo da mesma forma. E aí ele vai conversar com a mãe, e a mãe também não sabia explicar, porque aprendeu com a avó da esposa.
E aí chega pra avó e a avó fala, meu filho, isso porque antigamente a gente só tinha uma frigideira muito pequena, e aí pra não dar mais trabalho pra fazer esse peixe, eu cortava a cabeça do peixe e jogava fora. Ou seja, não existia um sentido lógico, né? Não existia uma lógica para tirar a cabeça do peixe. Era a simples tradição e repetição das atitudes e dos gestos sem que você pudesse romper. E esse filme fala disso, fala sobre essa briga entre duas famílias, que são famílias tradicionais do sertão, e sobre, nossa, é tão lindo, assim, sobre sonhos também possíveis nesse contexto, e processos de ruptura. Então é muito bonito, eu acho que vale a pena assistir. Fala sobre o tempo e sobre nosso papel, né, na própria história, no próprio tempo. Eu acho que é muito bonito esse filme, vale a pena dar uma conferida. É um filme que são vinganças de família, esse filme? Exatamente, são vinganças e a camisa fica lá, né, hasteada num varal, e quando o sangue amarela, aí tá na hora de uma família vingar a morte do seu membro familiar. E aí, né, terra de cego, um vai atirando para todo lado, o que sobra no final? Só desgaste. Sim. E quem participa dessa guerra não sabe nem por quê. É um ciclo vicioso, né? Não consegue sair nunca daquilo, tem que romper com esse ciclo. Né? Exatamente. Esse filme é extraordinário. Esse filme é muito fantástico. E eu vou reassistir agora, né? Porque eu dei essa dica, eu preciso reassistir, porque é maravilhoso. Já sei que eu vou chorar. E que horas ela volta, se eu puder deixar uma outra dica também. Claro. Mas ela volta, a gente exibiu numa sessão do Cineclube. Fizemos um debate muito legal também. Se eu não me engano, foi o Nelson Crespo e a Ana Costa que debateram na Pizzaria Ponto B no início do Cineclube Marighella em 2016. Época do golpe. Ótima dica. É Ana Mui Laerte, a diretora, se eu não me engano? É isso aí. É isso? Acho que sim. Uma grande diretora mulher, que é também representatividade, né? E o universo do cinema é muito machista também. Isso aí, Ana Mui Laerte. Maravilha. Nossa, é sensacional. É outro filme, assim, que eu adoro, que é um filme que fala... Eu gosto muito disso, um filme que fala através dos olhos e do personagem. É meio que quase Machado de Assis, aquela coisa psicológica que você sente, assim, o que está acontecendo, o que está se processando ali no mundo íntimo. É muito bom isso. Esse filme é sensacional, realmente. Bom, maravilha. Muito obrigado a Natália pelas dicas de cinema, por essa uma hora de conversa aqui. Enfim, sensacional. Obrigado pelo tempo que você dispensou aqui para conversar com a gente, e agradeço também por você ter se disposto a fazer esse papel. Enfim, já que a gente está falando sobre esperança, né? A sua campanha, né, e o resultado, os 11 mil votos, a mobilização, a esperança que gerou nos jovens, né? Acho que uma das coisas mais bacanas da sua campanha, e acho que a gente viu isso também no Boulos, em São Paulo, Edmilson, Manuela, em outros lugares, é que a gente voltou a acreditar na política, né, na democracia, acreditar nas pessoas, os jovens se mobilizando. Então, assim, a gente tem muita coisa para construir. Eu agradeço muito. Nossa, eu só agradecimento aqui, né? Vocês são maravilhosos. Parabéns e obrigada por vocês fazerem o Cine Marighella, por vocês proporcionarem isso às pessoas. Isso também é esperançar. E aí lembro de Paulo Freire, né? Porque esperançar é essa atitude de partir para ação concretamente. Não é esperar, não é inércia, mas é fazer ser diferente, construindo, né? E aí lembrar que o Gustavo, o Fábio, o Léo estavam aí como fundamentais para tomar essa decisão também, né? Me incentivando. Vai, Natália, vai. E eu, não, gente, menor condição. Pois é, não, no Cineclube Marighella do Varilux a gente já tinha um sonho de te ver como candidata a prefeita, né? Meu Deus. Esse sonho já foi realizado. O próximo é ver como prefeita, como deputada. Um passo de cada vez. Mas até o socialismo, né? A semente da esperança já está plantada, é isso. Já começou a germinar. E agora que já germinou, já tá forte, né? Daqui a pouco, com certeza, ela vai dar flores, vai dar frutos, e a gente vai poder sorrir ainda melhor, com certeza. Que lindo. É isso. Muito bom. Obrigado. Quero agradecer também aos nossos ouvintes que
estão até agora conosco e dizer que o Cineclube Marighella está nas redes sociais, acompanhe, traga as ideias, chega para perto, porque esse projeto é nosso. Obrigado, Natália, obrigado, Léo, obrigado, muito Fábio. Obrigada, gente. A todo mundo que ouviu, a vocês também. Muito obrigada. Isso aí, obrigado, pessoal. Valeu. E Marighella vive. Marighella vive. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.